Rodrigo Silva, Natos Nascimentos, Augusto Nicodemos e entre outros, sei que algum de vocês admiram e seguem um desses grandes homens renomados de Deus. Grandes homens que levam a palavra de Deus. Mas que de fato está certo é Augusto Nicodemos, Natos Nascimento ou Rodrigo Silva. Ou melhor, a Bíblia. Com quem dessas pessoas, com quem desses seres que você fica? Do lado de homem ou do lado da palavra de Deus, da Bíblia? Confesso que eu fico com a Bíblia Sagrada. É óbvio, certo? Então aqui deixarei para vocês aqui o vídeo seguir e vamos ouvir as opiniões desses homens. Homens que têm aí grandes seguidores no YouTube, Instagram, nas suas redes sociais. Portanto, aqui já deixo a minha opinião que eu fico com a Bíblia. Independentemente de cada um tem a sua interpretação, mas para mim, aqui no canal todos sabem que eu deixo a Bíblia própria se interpretar. Eu deixo a Bíblia própria falar. Então eu não falo pela Bíblia, é a Bíblia que fala por cada um de nós. Então aqui vamos deixar os vídeos deles falarem. E aí quem sabe eu posso dar a minha opinião ou não, aqui já fica logo como a minha opinião. Vamos ouvi-los. Vamos começar aqui pelo Natos Nascimento. Olha o que ele vai dizer e depois aí prosseguindo o Rodrigo Silva fala. Olha aí o Natos Nascimento. Estou dizendo que se o Deus deixar o homem na eternidade para sempre sofrendo, Deus perdeu. Por que Deus perdeu? Agora é o Rodrigo Silva. Olha aí, um pedaço, um trecho aí. Eu vou colocar o trecho de cada um. Agora é o Rodrigo Silva falando. Olha aí. A pergunta é, será que o inferno vai ser algo que Deus vai fazer as pessoas queimarem para sempre? Eu sei que alguns vão querer fazer vídeo resposta para o que eu vou explicar aqui, que eu vou dar a minha compreensão do assunto. Qual a vantagem, do ponto de vista da justiça de Deus, de ficar mantendo os ímpios queimando por toda a eternidade? Agora é Augusto Nicodemos. Olha aí um pouco o trecho do Nicodemos. Olha aí. Eles acreditam na aniquilação dos ímpios e Satanás. A Adventista não acredita no inferno, no sofrimento eterno. Eles ensinam que Satanás, seus demônios e todos os maus, os ímpios, eles serão aniquilados e completamente destruídos. O castigo deles vai ser deixar de existir. Aquele pastor, aquele teólogo, geólogo, né, o Rodrigo, ele parece que ele é da igreja adventista. Ele com um podcast com outro pastor, que eu não sei o nome aqui, não disse. Estou dizendo que se o Deus deixar o homem na eternidade para sempre sofrendo, Deus perdeu. Por que Deus perdeu? Meu querido, o que eu quero dizer para você é o seguinte: leia a Bíblia e interprete ela da maneira como ela é. Não crie teologia, não crie interpretações diferentes do que a Bíblia por si própria já interpreta. Então, o grande equívoco, o grande erro desses homens de Deus é que eles querem fazer as suas próprias interpretações. Mas aí você deve estar me perguntando realmente, Zé Filho Carvalho, e em quem você acredita? De qual lado você está? É óbvio, do lado da Bíblia. Eu fico do lado da Bíblia, da palavra de Deus. Você acredita que o inferno será eternamente? Para sempre? Sim ou não? Essas são as perguntas que eu recebo aqui no canal, no vídeo, de pessoas que me marcam para trazer aqui esses vídeos, tá, gente? A minha resposta e a opinião que eu dou é, querido, se a Bíblia diz, se Jesus diz, o próprio Jesus fala nos evangelhos canônicos ali, que será para sempre, que é eterno, então se a Bíblia diz, não há do que eu questionar, porque a Bíblia própria está dizendo. Ah, Zé Filho, então sendo assim, Deus ele é mau, ele é sádico. A Bíblia não diz que ele é mau, que ele é sádico. É a Bíblia que está dizendo que o inferno será eternamente eterno. Que os ímpios, aqueles que não querer o Senhor Jesus Cristo, será lançado no lago de fogo. Então, se é a Bíblia que está dizendo, aí existe pessoas que vão querer interpretar, dizer que pode ser que não será eternamente, que não será para sempre. Aí fica de acordo com o que eles interpretam, com o que eles acham. Mas por enquanto eu fico com a Bíblia. O nosso grande erro quando a gente sabe um pouco mais do que as pessoas, ou estudam, tem grandes
digamos, teologias, grandes aí, estudos, é que as pessoas querem, às vezes, colocar algo na Bíblia que não existe. Então, eu fico com o que a Bíblia diz, queridos. Aí deixa a sua opinião no comentário, aí deixa seu like, seu joinha, também se inscreva no canal se você concorda comigo. Eu não vou dizer aqui que Deus ali vai poupar com um certo tempo, com um mês, 2 meses, 1000 anos, não sei, 10.000 anos, ali os ímpios. Não vou dizer que isso tudo pode acontecer na eternidade. Mas eu não tenho essa interpretação, é que nem aquela interpretação de que nós já existíamos antes de nascermos. Né? Alguns pegam alguns trechos da Bíblia aí para dizer que nós já existíamos antes de nascer nessa terra. Eu não vou cair nessa. Se a Bíblia não diz algo, não dá explicitamente uma interpretação explícita para nós dizermos e afirmar essa teologia, então do mesmo jeito será o inferno. Né? Eu fico com o que a Bíblia diz e pronto. Essa é a minha opinião, queridos. Eu posso citar aqui, se eu quiser, alguns trechos da Bíblia, versículos, passagens, que diz sempre que Jesus, ou Deus, está nos alertando desse mau caminho do inferno, que é tortuoso. Então, eu acredito e fico no que a Bíblia diz, que é para nós termos cuidado, para nós se desviar desse caminho tortuoso, porque lá não irá ser fácil. Lá é a falta de Deus, da presença de Deus totalmente. Então, se será eternamente ou para sempre, não sei, mas eu confio e acredito dizendo que se lá está dizendo que é para sempre, que é eternamente, então eu não vou aqui criar outra interpretação. Então seria uma anátema, então seria outro evangelho. Então aí por isso que alguns dizem aí que a Adventista, ou entre outras, Testemunho de Jeová, são seitas por esse motivo, por eles colocarem dentro da própria Bíblia, a palavra de Deus, coisas que a Bíblia talvez nem fala, colocar Ellen G. White, colocar outras doutrinas aí que complica também até a interpretação de muitos, de muitos evangélicos, para muitos evangélicos. Então essa é basicamente isso, e eu posso deixar aqui rolar mais vídeos para você desses homens. Olha aí. Com Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O destino final de Satanás, da besta e do falso profeta. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Nesse podcast, o Dr. Rodrigo Silva fala a respeito do inferno e do sofrimento eterno. O que acontece? Até teve um vídeo que eu falei aí, tem uma senhora na internet aí, que ela falou que o fogo do inferno está no meu traseiro por causa disso. Sério? Por quê? Caramba! É uma senhora mística que ela tem na internet, ela tem vários vídeos, e ela fala que ela já foi várias vezes ao inferno, e que... Sério? E que ela tem o pastor fulano que foi do inferno, mas que esses teólogos... Mas o inferno que é legal? Como que é? Ela fala não, que é bom? Não, terrível, é mal. E eu, pelo entendimento que eu tenho da Bíblia... Não existe aquele inferno medieval do capeta com tridente lá, vermelho e tudo mais. Esperando, sentado numa pedra. Exatamente. Essas visões mitológicas assim, que é um Deus sádico, vai mandar tudo e tal. Biblicamente, para mim, a palavra Sheol significa sepultura. E o inferno é a ruptura com Deus, a separação, é a não vida. Esse que é o Hades é grego e Sheol é hebraico. Para a mesma coisa. Bom, deixa eu explicar mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Sheol, em hebraico, que não é aquilo que os gregos pensavam que eles tinham. Então Jesus, por exemplo, falava do inferno como sendo o lixão que queimava em Jerusalém, lá no Vale do Rinom. É só uma comparação. Eu quero deixar aqui uma palavra, porque eu vi no Instagram ou no YouTube aquele pastor, aquele teólogo, geólogo, o Rodrigo, que parece que ele é da igreja adventista. Ele com um podcast com outro pastor, que eu não sei o nome aqui, não disse, estão dizendo que se o Deus deixar o homem na eternidade para sempre sofrendo, Deus perdeu. Por que Deus perdeu? Se ele está avisando que tem chance de salvar, tem chance de ir para o céu e se converter a Cristo, aí ninguém quer se converter, é bruxaria, é idolatria, é tanta coisa ruim. E aí no final vai para o inferno, fica alguns 2 dias, 3 e aí descansa. Então aí não tem mais sentido, porque se na Bíblia está dizendo diretamente que Deus ali, Jesus, está alertando o povo
para não ir para o inferno. Então, só há uma interpretação de que o inferno será eternamente e para sempre. Então, se nós estivermos errados, é a Bíblia que diz assim. Então, não tem outra assim, história de que o inferno será há poucos dias, né? Eu não consigo entender. É exatamente o que o irmão aí, Natos Nascimento, está dizendo. Então, não seria viável, né, alguém sair pregando o evangelho e dizer para as pessoas não se arrependerem. Então, o evangelho seria inútil. Então, não seria útil a gente falar do evangelho para as pessoas se converterem no pecado, dos pecados, as pessoas aceitarem Jesus. Eu acho que não seria viável para nós falarmos isso, pregar o evangelho, né? Porque o próprio Jesus diz, pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu acho que não teria o menor sentido, né? Ah, mas então fala que o inferno é eternamente, é para sempre. É um evangelho que coloca medo, para colocar medo nas pessoas. O evangelho não é assim, assim, assim. É, querido, mas é a Bíblia que diz, não só eu, não é você, é a Bíblia. E por essa questão, por esse lado, eu acho que eu fico mais com Natos Nascimento. Eu acho que tem mais cabimento para isso. Vamos ouvir. É uma grande heresia. Se a Bíblia diz que o homem perdido ficará para sempre nas trevas exteriores, sofrendo e nunca o fogo se apaga e a pessoa nunca morre, é assim que vai acontecer. Viu? Teologia assim não vale a pena, querendo amenizar. Isso faz com que o povo não se converta. Olha. Ah não, se o inferno vai ficar para sempre, eu vou ficar no mundo. Mas fique sabendo, meu povo, que o inferno é verdadeiro e é para sempre aqueles que não vão com Jesus. Por isso procure se converter a Cristo, porque o único caminho que leva à salvação é eterna, vivendo para sempre com Cristo, é o caminho do Evangelho. Aceite Jesus e vamos para o céu. Isso tudo aí é heresia, cuidado. A Bíblia diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga e a pessoa nunca morre. Então é para sempre, se converta a Jesus. Que Deus tenha misericórdia daqueles que não se converteram ainda. Cai por terra aquela ideia de que a religião precisa do medo do inferno para se firmar. Precisa de colocar medo nas pessoas para se legitimar. Isso não é verdade. O que não significa que no passado várias vezes as pessoas usaram o temor do inferno para, de certa forma, segurar o grupo ali. Será que o inferno vai ser algo que Deus vai fazer as pessoas queimarem para sempre? Alguém, talvez, que está acostumado com a visão mais popular do cristianismo, vai dizer, Rodrigo, é claro, isso aí para mim já está óbvio. A Bíblia fala, o fogo que nunca se apaga, o fogo do inferno, e que o ímpio vai queimar no inferno. Mas vamos com calma. A primeira dificuldade que eu tenho com relação a essa ideia de um fogo perpétuo é aquela pergunta óbvia que muitas pessoas secularizadas fariam. Qual a vantagem, no ponto de vista da justiça de Deus, de ficar mantendo os ímpios queimando por toda a eternidade? Imagine que quando Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória e reinaugurar a eternidade, nós estivermos no paraíso com Cristo, na Nova Jerusalém com Jesus, etc. Rodrigo, mas a questão não é que nós estamos seguindo o evangelho popular. A questão é que a própria Bíblia fala, querido, né? Assim, se a sua interpretação estiver coerente, estiver certa, estiver sendo verdadeira, quem sou eu para questionar quando estiver lá no céu? O que importa, querido, é aqui, é agora. É nós se preocuparmos, se for colocar medo ou não, mas sabemos que a Bíblia relata que é um sofrimento muito ruim no inferno. Então, eu sou muito mais adepto a ter medo do que será lá no inferno, do que perder a salvação. E quando é a salvação, se é eterno ou não, mas queremos estar do lado de Jesus, do lado de Deus. Então não é que a pessoa está proporcionando medo nas pessoas. Eu acho que é devido por isso muitas pessoas aí estão saindo do evangelho clássico para ir para outras denominações neopentecostais, outras denominações como a Adventista do Sétimo Dia, que pregam exatamente de fato essas doutrinas, que o evangelho, o inferno não é eternamente, e que várias outras coisas aqui que eu não vou citar. Então aí eu quero que você deixe aí a sua opinião, comenta aí nos comentários o que você achou, quem está certo, se é o Augusto Nicodemos, é o Nato Nascimento, é o Rodrigo Silva, ou é a Bíblia.
eu fico com a Bíblia. E você? Fica com a Bíblia ou com qualquer um desses que falaram? Embora o Nascimento ali tenha falado palavras que tem a ver com a Bíblia, mas eu fico com a Bíblia. Vai que ele está errado também. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.